Cada nível tem uma dor diferente. Concordo. Então, tem a dor do autônomo, tem a dor da empresa que é pequenininha e tal, etc. E a primeira dor é: eu tenho vergonha de vender, eu não gosto de vender, eu não sei vender e eu me sinto mal quando eu vendo. É uma dor comportamental. Não é uma dor técnica ainda. Verdade. É uma dor comportamental. E esse cara que tem vergonha de vender, ele aprende, ele estuda, ele vê curso, só que chega na hora, como diz o Joel, a hora H, Não faz. ele trava. Porque o comportamento dele está travando ele, não é a técnica. Esse cara tem que vencer isso. Então ele tem que reposicionar vendas na mente dele. Ele tem que ressignificar o processo de vendas. Essa é a primeira coisa. Quando ele consegue fazer isso, e como que ele consegue fazer isso? Entendendo que vender é ajudar o outro. Se ele não consegue vender, ou ele não acredita nele, ou ele não acredita no produto. Verdade. Quando ele acredita no produto. O produto é bom, cara. Pô, e eu sou um cara bom também. Aí ele consegue vencer essa primeira barreira. Sim, Daí ele começa a se comunicar de maneira vendedora. exato. Porque tem uma outra coisa também que eu gosto muito de falar, que você não... Quando eu falo, eu não sei vender. Eu falei, cara, você não vai vender. Esquece vendas. Esquece isso. Você vai explicar o que o seu produto faz na vida do cara e no final vai falar o preço. Começa desse jeito. Parece que alivia a pressão, Que né? é Tira o piano das costas, né, cara? Esquece vendas, velho. Esquece, cara. Sim. Porque tem um mecanismo muito maldoso que a gente sempre usa com a gente mesmo o tempo todo, que é o mecanismo da comparação com a pessoa perfeita. É verdade. Por exemplo, eu falo, putz, eu não sou um bom orador. Aí a pergunta é, você não é bom orador com relação a quem? Com relação ao Silvio Santos. Tipo, véi, você tá de sacanagem, né? O Silvio Santos tem 90 anos fazendo isso. E você que tá fazendo isso há 2, quer se comparar com o Silvio Santos. É isso mesmo? Você tá sendo muito cruel com você mesmo. Exato. Pô, eu não sou o George Clooney. Não, você vai ter que nascer de novo algumas vidas para dar sorte de ser o George Clooney, velho. Esquece, cara. Você é o cara, você é o cara. Tá tudo bem, tá ótimo. Exato. Trabalhe com as suas ferramentas. Então, a primeira coisa é a comparação com o que é o vendedor. Ah, é o sujeito que fala muito bem, é o sujeito que... Cara, eu conheço vendedores que são tímidos. Os caras vendem muito. Se conectam com o cliente num nível muito profundo. Fala baixo, fala pouco, escuta pra caramba, fala na hora certa. O cara vende muito. Aquela pessoa que ninguém dava nada, né? Aquele cara que ninguém dava nada pra esse todo cara. mundo cria uma persona do vendedor. Acha que é uma pessoa Isso. extremamente expansiva, né? E às vezes as pessoas acreditam que precisa ser assim. Pelo fato dela acreditar ser assim, ela acha que é distante. Exatamente. Porque ela não é aquilo. Não é aquilo. Eu não sou como o Silvio Santos. O Silvio Santos é um bom orador, logo, ou vendedor. Logo, eu não sou um bom vendedor. Cara, esquece, não vai funcionar nunca isso. Então, essa é uma parada comportamental que acompanha esse cara durante muito tempo. Exato. Mesmo quando ele cresce. Depois que ele passa, que ele vence a coisa comportamental pela técnica e pelo desafio, tem uma outra coisa que eu acredito muito também, é o famoso nada motiva mais um homem que uma boa dívida, né? Você tem que criar uma dívida para você, ponto. Tem que criar uma dívida. Não uma dívida financeira propriamente dita, mas uma dívida mental, emocional. Você tem que se colocar em situações que você é devedor, situações que você não sabe fazer direito. A gente brinca aqui no podcast que tem gente que corre com a cenoura na frente, mas tem gente que só consegue correr com a cenourinha atrás. Tem cavalo que só se motiva com a cenoura atrás. É isso aí. Mas é exatamente isso, cara. Você tem que se colocar em dívidas emocionais. Vou contar uma história rápida aqui sobre dívidas emocionais. Um dia eu tava... O China Chic, Roberto... Que tava aqui na série passada. Ah, é? Inteligência Emocional, Boa, sim. legal, legal. Robertão. Ele me convidou para ver a banda dele tocando num bar. E eu falei para ele que eu toco. Eu gosto de cantar. Eu já toquei em barzinhos. Você toca violão, guitarra? Toco violão. E MPB. Ele tem uma voz de quem canta, Tem. não tem, amor? Tem. Você tem cara que canta, Eu hein? cantava. Eu cantava em barzinho, cara. Quando o cara... Só uma coisa de podcast. Quando o cara fala assim, eu cantava. Quando o cara fala que cantava, o bicho deve cantar um Muito. absurdo. Não, Mas vamos lá. Eu cantava bem. Hoje não, mas eu cantava bem. Canta sim, ele canta E aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá, num barzinho, tava o Roberto tocando muito com a banda dele, e eu com um grupo de amigos lá, estava em São Paulo e tal. E aí, o Roberto, uma hora, chegou e falou, Conrado, vem cantar um pouco aqui, porque eu já tinha contado isso pra ele. Aí eu falei, não, imagina, não. Vem, Conrado. muito, Não, eu não Chama de novo, chama de novo. Chama mais uma vez que eu vou com tudo. E aí? Aí os meus amigos, vai lá, Conradão. Eu vou, vai. Aí eu levantei. Você viu como é difícil? Todo garboso, fui lá, cheguei lá, maravilha.
Aí o vocalista, que canta muito, chegou pra mim e falou, Conrado, qual música que você quer cantar e tal? Eu falei, MPB. Ele falou, a gente só toca rock. E, putz, já botei um pezinho fora da minha zona de conforto. Tá. Aí eu falei, ok, deixa eu dar uma olhada. Aí tinha as cifras, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí tinha lá, White Snake, Scorpions. Nossa, Cara, é só um rockão do não, clássico. mas era nessa linha, assim, Led Zeppelin. Eu falei, cara, eu não vou chegar nisso aqui. Aí eu vi lá Hey Jude. Eu falei, Hey Jude é MPB. Hey Jude é MPB em inglês. É Beleza, verdade. maravilha. Hey Jude. É mais calmo, né? Ih, tranquilo. Falou, qual o tom? Eu falei, puta, tempão que eu não canto, não tenho a mínima ideia qual é o tom. Eu falei, cara, qual que tem? Dó. Tá ótimo, dó. Não, perfeito, maravilha. Vamos em dó, então. Aí, cara, eu não tinha ensaiado, eu não tava com retorno direito. Aí eu cheguei lá, beleza. Aí eles começaram, brain. E aí eu tentando achar o tom. Aí eu comecei, hey, Jude. Eu tentando achar o tom, eu não conseguia achar o tom. E os caras cantando. Yeah, don't make it bad. Cara, e eu assim, meu Deus, eu não tô achando. Beleza. Aí o vocalista começou a fazer back vocal meu. Tá. E eu lá, né? Tá. Aí, cara, foi horrível, foi péssimo, eu tentando achar o tom. E aí acabou a primeira estrofe, começou a segunda estrofe. E aí ele assumiu. Hey, Jude. Ah, peguei. Don't be afraid. E aí eu comecei. E aí eu comecei a fazer o back vocal, ele assumiu, legal, mandou bem, e aí todo mundo bateu palmas e aí eu voltei pra minha mesa. Aí os meus amigos, mandou bem. Falei, não, gente, vocês me amam. Foi péssimo, foi desgraça, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida até hoje. E foi muito ruim. Aí, no final, o Roberto tem uma característica que eu adoro. Ele tem que fazer um elogio pra você. Sim. Ele vai achar uma coisa positiva, mesmo que você não ache. Ele vai achar. E aí ele chegou Tipo, pra mim. parabéns pela coragem, né? Exatamente. Ele falou o que isso? ele falou. Foi exatamente isso. Isso é aquele reconhecimento de quem cagou. Ele pegou no meu ombro, olhou pra mim. Eu falei, meu Deus, agora é a hora da verdade. Ele falou, você foi muito corajoso. Obrigado, Roberto. Obrigado, cara. Mas foi isso mesmo. A gente só descobre que a gente passou do nosso limite muito tempo depois. Aliás, melhor ainda, a gente só descobre qual é o nosso limite depois que a gente passou do nosso limite. É verdade. Ali, eu tinha passado do limite. Cara, eu tava cantando em inglês, eu não cantava fazia muito tempo, eu não tinha ensaiado com a banda, eu não sabia o tom. Eu tava num ambiente totalmente estranho, pressão da galera. Eu já tinha passado do meu limite há muito tempo. Só que eu não entendi que eu tinha passado do limite. Eu descobri quando eu vi que eu não tava fazendo bem. Só que aí você descobre o seu limite. O teu limite é muito mais distante do que você acha que é. E você só descobre depois que você passa. Então você tem que errar, você tem que ir além até o erro para descobrir, beleza, o meu limite ficou ali atrás. É isso que eu tenho que aprender. Eu estava ali, até ali eu sabia. Aqui eu já não sei mais. Muito Porque bom. senão, você não vai saber o que você tem que aprender. E você vai achar que você tem que aprender muito. Cara, você sabe pra caramba já. Pra caramba. Só que, quando você erra, você descobre até onde que você sabe. A partir dali, você tem que aprender. Muito bom. É exatamente isso que acontece com vendas, na minha concepção. Se você não vai pra rua vender, você não descobre se sabe vender ou não. E você vai sempre falar, eu não sei. Alguém te falou que você não sabe e você acreditou. Não é pra mim, não tem o dom. Não tem o Nossa, dom. eu escutei isso a vida inteira. Isso nunca é pra você, nunca vai dar certo. Você não sabe fazer igual o Caio. Mas a gente pode aprender, né? Não, mas não sabe mesmo, tá tudo bem, porque você é você, o Sabe Caio é eu o faço Caio uma- e as vendas são Às diferentes. vezes eu faço uns Verdade. treinamentos, eu falo assim, em relação a isso, né? Às vezes a gente esquece o quanto podemos aprender as coisas. Eu falo, eu tenho 3 filhos em casa. Coisas que hoje pra nós somos coisas básicas, como sentar na privada, fazer xixi. Alguém teve que te ensinar a fazer isso. Tem gente que até hoje não aprendeu, porque faz errado, faz fora, né? Na privada. Eu brinco, a pessoa... Não em casa, né, amor? Que a gente ensinou direitinho, Sim. né? Mas até fazer xixi alguém te ensinou. Isso, é Coisas isso aí. básicas que a gente faz de forma automática. Então, a gente precisa ser um pouco mais gentil com nós mesmos, de entender que, calma, tudo que você faz hoje automático de forma fácil, um dia alguém te ensinou a fazer isso.
E você errou. Errou, E você errou, tentou de novo. errou de novo. É isso aí. E uma hora você aprende. Eu gostei dessa primeira camada que o Conrado trouxe, que é essa camada comportamental. É isso aí. Essa camada Muita gente para comportamental aí, cara. O cara não sai de daí. maneira brilhante. Quantas pessoas, por exemplo, que não prospectam um autônomo, a galera da saúde é clássico, as profissões mais nobres, assim, um médico, ele acha que prospectar porque ele chama cliente nada mais é do que o paciente é o cliente da galera da saúde. É o cara que é paciente para esperar a boa vontade dele Sim. lá e atender. E ele acha que prospectar é demonstrar fraqueza. Fraqueza. Se eu tô prospectando um cliente, significa que a minha agenda não tá vazia. Se a minha agenda tá vazia, é que eu não sou profissional bom. Porque profissional bom não tem horário. Olha o que o cara... Eu acho que é isso, mas eu acho que tem um outro ponto também, que é vendedor é uma posição menor. Eu estudei anos e anos e anos e anos para ser um médico. Eu não vou me rebaixar da posição de vendas. E para mim tem dois problemas aí. O primeiro é, ninguém é menor do que ninguém, ponto. Eu vi uma história do Austin Oliveto que eu achei genial, que ele, todo ano, ele levava toda a W Brasil para viajar para o lugar que a mulher da faxina tinha escolhido. Uau. Isso foi muito poderoso. A pessoa que tinha o cargo, entre muitas aspas, menor, é a pessoa que escolhia para onde que ia ser a viagem no final do ano. Eu achei aquilo tão genial. Eu olhei isso há muito tempo, nunca mais esqueci disso. Porque é isso. Não existe menor do que ninguém. E quando a pessoa acha que o vendedor é menor, quantas outras pessoas ou quantas outras profissões ele também acha que é menor? O Muhammad Ali ele tem uma frase, tem porque algumas figuras são imortais, né? É verdade. Ele tem uma frase que fala, eu não confio no cara que não cumprimenta o garçom, porque se eu fosse o garçom, ele também não me cumprimentaria. Ele cumprimenta só porque é o Muhammad Ali, não porque é o garçom. Tem uma coisa que eu olho sempre. Quando você vai no restaurante, eu estou fazendo uma reunião no restaurante, como que você agradece o garçom? Primeiro, se você agradece, para começar. E segundo, como que você agradece? Você agradece assim, obrigado? Ou você olha pro cara e fala, obrigado, cara. É totalmente diferente. Exato. É completamente diferente. Qual é o nível de respeito que você tem com as pessoas que, entre aspas, você acha que tem uma posição menor do que você? Vendas tem muito estigma de é menor. Pessoas que vendem são menores do que eu. Eu não quero me rebaixar a essa posição. Cara, então sinto muito, cara. Você Então vai tá pronto pra ficar... crescer. É isso aí, cara. Você vai ficar na sua posição maior e vai morrer pobre, porque você não sabe transferir o teu conhecimento em dinheiro. Você tem que aprender com essa pessoa menor que você. Brilhante isso, né? Sim. Então essa primeira área é comportamental. Comportamental. Qual que é uma Aí próxima? o cara fala, beleza, eu entendi, cara, eu entendi o que é vendas. A próxima área, cara, e outra coisa, essa área comportamental termina, o cara pode ter, ele já sabe, ele já entendeu, só que daí ele vai lidar com a rejeição. Uhum. É comportamental, mas é o último nível, do tipo, cara, você tem que receber não. Eu aprendi a vender, eu estava contando aqui pra galera, em 2005, eu montei um cursinho pré-vestibular. Que legal. Não, desculpa, em 96, 2005 eu montei uma agência, esquece. 96 eu montei um cursinho para vestibular, em 2005 eu montei uma agência, né? Porque eu quebrei e tal. Onde que eu aprendi a vender? Vendendo matrícula na mesa do meu cursinho para vestibular. Foi ali que eu aprendi a vender. Foi ali que eu aprendi a vender. Ah, foi lendo o livro? Não, não foi lendo o livro. Foi lendo Kotler? Não, não foi. Eu li o Kotler. Eu não fez nenhum sentido para mim naquela época. Zero sentido. Hoje eu olho e falo, entendi. Existem uns fundamentos aqui. Naquela época, cara, não entendi nada. Eu tinha que sentar numa mesa e eu tinha que matricular aquele cara, porque senão meu cursinho ia quebrar. Ponto. Eu não tinha opção. Eu tinha que matricular o cara. Eu aprendi a vender assim, cara, Na pelo necessidade. amor de Deus, assina esse contrato, Sim, cara. sim. Só que eu vi que isso não funcionava, então eu tive que falar pelo amor de Deus de outras maneiras. Aí eu vi que algumas coisas também não funcionavam. Aí quando eu falei alguma coisa, funcionou. O cara se conectou mais. Puta, isso funcionou. Vamos usar mais isso. Foi assim. Observação. Observação, tentativa e erro o tempo todo, observando, melhorando o processo. Durante 3 anos e meio foi isso que eu fiz. Matrícula no meu cursinho pré-vestibular. Quebrei, não por falta de venda, mas por falta de gestão. E aí depois eu fui estudar gestão. Então, a rejeição é o limiar entre o comportamental e o técnico. É o último estágio. Porque tem o primeiro estágio do comportamental, ele não tem nem coragem, ele nem vai. Ele acha que é uma posição menor, ele não tem coragem, tem um monte de coisa.
Mas quando ele tem coragem e vai pra rua, e ele começa a sofrer rejeição, a gente olha pra ele com cara feia, a família fala, o que você tá fazendo? Esse cara tem que vencer essa parte. Quando ele vence essa parte, aí beleza. Aí ele vai pro nível técnico. E aí o nível técnico é, cara, o que você tem que fazer? Quais são os fundamentos de venda? Você tem que ouvir, você tem que perguntar. Você tem que descobrir o que o cara quer para depois apresentar. Você não apresenta, você não sabe quem é o cara. É muito duro ensinar para ele esse mecanismo, essa representação visual da jornada de compra para ele, um script, se ele não passa essas duas barreiras, né? Isso. Só vai Não dar adianta. só vai dar ansiedade às vezes no cara, né? Porque ele vai Exatamente. saber o que é para fazer, mas não tem coragem para se mover até esses lugares. E quando ele sofre rejeição, ele acha que é com ele. Ele leva pro lado pessoal, né? Pessoal. Ele olha e fala, cara, Eu não sirvo, não é para mim. eu não sou bom o suficiente para isso. Olha, o fulano tá manda bem pra caramba, ele é melhor do que eu. E ele não sabe que o fulano estudou 20 anos para fazer aquilo. E, de novo, a comparação cruel. Esse cara, quando ele rompe o limiar da rejeição, e como é que se rompe o limiar da rejeição? Autoconfiança, ponto. É você acho. saber que você não é aquilo que a pessoa falou, porque você sabe quem você é. Você confia em você sabe quem você é. Você tem clareza sobre quem você é. E, cara, isso aí é terapia, trabalho dos pais, bicho. Tem muita coisa aí no meio. Tem muita coisa aí no meio. Aí você vai pro nível técnico. Aí o nível técnico, a outra dor é eu não sei vender. Aí saiu do eu não tenho vergonha, eu não gosto, cara, eu tenho medo. Não, agora eu não sei a técnica. Beleza. Então vamos ensinar a técnica. Aí o primeiro erro é eu explico bem o produto, mas as pessoas não compram. Eu falei, a premissa está errada. Você não tem que explicar o produto. Começa lá de trás. Não tem que explicar o produto. Você tem que vender aquilo que as pessoas compram, não aquilo que você tem para vender. E eu falo isso direto. Cara, esquece o que você tem que vender. Esquece o que você tem para vender. Você tem para vender esse produto, esquece o produto, esquece. Esconde o produto, esquece. Você tem que vender o que as pessoas compram, não aquilo que você tem para vender. Exato. Aí a pessoa fala, pô, legal. Como que eu descubro? Eu falei, excelente pergunta. Fazendo a mesma coisa que você fez comigo. Perguntando. Como que você descobre o que as pessoas querem comprar? Perguntando para elas o que elas querem comprar. Só que você tem que fazer perguntas um pouco menos óbvias. O que você quer comprar? Isso não vai funcionar. Vamos aprender a fazer perguntas. Daí o cara começa a entender. Pô, então vender é fazer perguntas? É uma boa parte. Porque você tem que descobrir o que você vai apresentar depois. E não é o produto que você vai apresentar, é como você vai apresentar o produto. O produto é o mesmo, mas você vai apresentar como? Começa com perguntas. Então o não sei vender, que é a outra grande dor, é ali a técnica. Mas aí já está no lado técnico, já é bem mais fácil. Depois disso eu vejo o seguinte, aí já é a dor de um cara que ele é um autônomo, mas ele já está tentando, ele já está entendendo essa linguagem, ele já está na tentativa e erro, ele consegue fazer alguns resultados ali. E aí eu vejo que tem um terceiro ponto que é, ele tem a técnica, ele está lá, ele está tentando, só que ele não é consistente. Ele um dia vende bem, outro dia não vende, aí passa um mês sem vender, aí um mês é muito bom e tal. Ele não entendeu ainda o jogo todo. Ele não está vendo o mapa Tem inteiro ainda. uma brincadeira que eu falo com o pessoal, eu falo assim, a galera adora acelerar no último dia do mês, que é fechamento. As pessoas vivem o quê? 12 dias no ano. E aí tem esse resultado. Agora imagina se esses 12 dias no Boa, ano fossem gostei. transformados em 365 dias, como seria o seu resultado? Viver como todo É dia isso fosse aí. fechamento, né? Aquela Como se uma todo puxada dia mais fosse uma fechamento. venda, dá passinho, assim, cara, tá fechando agora, é hoje. As pessoas entender que, pra mim, um dos grandes calcanhares de Aquiles das pessoas, a maioria das pessoas não vence não é por falta de competência, é por falta de compromisso. Isso. Quantas pessoas vão ter essa consistência de, às vezes, fazer um dia maravilhoso, mas depois, puta, não ter Isso, essa cara. consistência. Ai, trabalhei tanto hoje que hoje eu vou tirar uma Exatamente, cara. folga. Não, continua, né? O Wendel tem uma frase que eu adoro. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. Exatamente. Cara, eu fiz uma faculdade militar, cara. Disciplina pra mim é tipo um valor. Você fez faculdade militar? Eu fiz ITA, né? Eu fiz engenharia aeronáutica. Eu não Caraca. formei, saí no Falam que é terceiro difícil pra ano. cacete, né, cara? Entrar, fazer, sair, né? Cara, difícil é fazer o que você tá fazendo. É verdade. Difícil é relativo, né? É, É verdade. pensa no trabalho que você tá fazendo. Não. Pouca gente tem coragem de É fazer. verdade, Isso é verdade, difícil. Mas o lance é disciplina, cara. Você precisa de disciplina. Você precisa de... Só a disciplina leva a consistência. Porque você tem que ser disciplinado para identificar padrões e aí você começa a... Bom, aqui eu acerto, aqui eu erro. Mas você tá ali, né? Você tá o tempo todo ali, identificando. Daí você consegue ter consistência. Então, o terceiro grande problema é, eu vendo, mas não é sempre... Eu tô vendendo, beleza. Mas, cara, tem dias que eu vendo, tem dias que eu não vendo, mas não tá rolando. Eu não sei o que é, mas eu não consigo manter a consistência. Daí esse cara tem que entender o que ele tá fazendo de certo, o que tá fazendo de errado. Já é um outro nível.
Já é o nível de feedback. Ele tem que, cara, isso aqui, quando eu faço isso, funciona. Quando eu faço isso, não funciona. Só que ele tem que ter isenção emocional para ele entender. Quando eu faço isso, funciona. Quando eu faço isso, não funciona. Beleza. Ele tem que ser isento emocionalmente, porque senão ele não consegue distinguir. Tá falando pra galera aqui, eu tenho 2 coisas que eu sou muito bom. Comunicação e identificação de padrões. Ponto. Eu só sou bom nisso. Eu consigo pegar uma coisa completamente caótica e, bum, organizar e ver onde estão os padrões. E eu consigo me comunicar bem. Todo o restante eu sou uma anta. Por isso que eu tenho time. Esse cara, as pessoas perguntam, Conrado, como que eu fico milionário? Eu falei, cara, eu descobri como eu fico milionário. Eu posso te dar algumas dicas do que eu fiz e que funciona. E existem alguns fundamentos que meio que funcionam para todo mundo. Mas você vai ter que descobrir a tua própria fórmula. Eu não consigo te dar a fórmula. Você tem que descobrir. Eu consigo te dar 40% da fórmula. Os outros 60%, velho, você vai ter que descobrir. Não tem atalho. Eu sou bom nessas 2 coisas. Eu peguei essas 2 coisas e montei um negócio em cima disso. Eu ensino padrões e eu comunico esses padrões. Eu vendo e eu ensino comunicação. E eu ensino métodos de identificação de padrões. Ponto. Quando esse cara chega nesse ponto de o que está funcionando, o que não está funcionando, ele tem que identificar padrões. Ele tem que entrar nesse nível. Cara, isso está funcionando. Cara, quando eu faço isso, não rola. Quando eu faço isso, rola. Aí ele começa a eliminar o que não rola e começa a fortalecer o que rola. Muito bom. Onde você foca e expande. Aí esse cara se torna um vendedor melhor. E a última dificuldade é, eu estou vendendo bem, cara, eu vendo todo dia, eu vendo todo mês, mas eu não vejo dinheiro. Ok, você está gastando muito para vender. Agora a gente vai trabalhar na tua gestão. No financeiro, você está vendendo com ticket médio muito baixo, tem que aumentar ticket médio. O modelo está errado, né? O modelo está errado, é isso daí. É isso daí. Essas são as dores que eu vejo nos clientes. Mas para cada nível tem dores diferentes.